Amados irmãos, amadas irmãs, mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar no versículo 4 e 5, ainda do Salmo de número 4, quando Davi diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Amém. Que Deus aplique aos nossos corações esta porção lida. Percebamos então, com esta exortação, Davi notifica seus inimigos que se arrependam, se porventura sua teimosia não fosse totalmente irremediável. Ele lhes exorta: irai-vos. Em outras traduções, é como se ele estivesse dizendo: temam, tremam, se perturbem, irai-vos. Com esta palavra, ele repreende a estupidez dos seus inimigos em andar por caminhos perversos, sem o mais leve temor de Deus, ou sem qualquer senso do perigo. Com toda a certeza, a grande presunção de todos os ímpios em não hesitarem em declarar guerra contra Deus procede do fato de serem embrutecidos por uma pretensiosa segurança, ou por sua irracionalidade se tornavam estúpidos e ainda mais contumazes, ignorando tanto a Deus quanto a si próprios, seguindo em qualquer direção que a concupiscência os levasse. Davi lhes diz que o melhor antídoto para curar esta raiva, a impelir que pecassem ainda mais, seria despertar-se do seu entorpecimento e começar a temer e tremer, como se dissesse: tão logo vocês forem despertados do vosso torpor e insensibilidade, o vosso anseio para pecar se aplacará. Em seguida, os admoesta a conversar com seu próprio coração em seus leitos, isto é, ponderar profunda e lentamente sobre si mesmos, e descubram a raiz de suas desregradas paixões, e assim sosseguem. É muito interessante isso. Vamos dar prosseguimento a essa palavra. Consultar no travesseiro o coração ou falar em seus leitos é uma forma de expressão extraída da prática comum e da experiência de todos nós. Sabemos que durante a nossa relação com as pessoas, no dia a dia, os nossos pensamentos são traídos e às vezes julgamos precipitadamente, sendo enganados pela aparência, quando que, na solidão, podemos dar a algum assunto a sua atenção que merece, de forma mais profunda, e ainda mais o senso de constrangimento, pois não permite que uma pessoa reflita sem que dissimule as suas próprias faltas. Mas sozinho, isso é possível. Então Davi, pois, exorta seus inimigos a desvencilhar-se daqueles que eram testemunhas e juízes de suas ações no cenário da vida pública, e ao se verem a sós, que fizessem um autoexame mais exato e honesto. É interessante que o apóstolo Paulo cita este versículo do Salmo 4, versículo 4, em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Ele diz: irai-vos e não pequeis. Ele faz uma hábil e bela aplicação ao seu propósito. Ali ele nos ensina que os homens, em vez de perversamente derramarem sua ira contra o seu semelhante, deviam antes, por justa causa, irar-se contra si mesmos, a fim de que por este meio venham abster-se de pecar. E, portanto, ele lhes exorta antes a afligir-se interiormente, a sentir ojeriza de si próprios,
e em seguida irar-se não tanto das pessoas, e sim das suas próprias manias e obsessões. Este é um freio extraordinário e maravilhoso. Antes de despejar a sua raiva sobre alguém, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e ire-se contra si mesmo em primeiro lugar. Que bênção obtermos este ensino. Mas neste versículo 5, que diz: ofereceis sacrifício de justiça, isso pode ser entendido de duas formas. Muitos são de opinião que Davi exorta seus inimigos a apresentarem alguma evidência de seu arrependimento. E certamente admitimos que oferecer sacrifícios a Deus era em parte ordenado com o propósito de induzir os homens a andarem em novidade de vida. Mas quando consideramos o caráter dos homens que se opunham a Davi, pensamos que ele aqui censure, sim, a hipocrisia deles e lance por terra a sua descabida vanglória. Davi, quando vagueava pelo deserto, ou pelas cavernas, ou pelos montes, ou pelas regiões, para além de sua pátria como fugitivo, poderia aparentar que estava separado do povo de Deus, da igreja de Deus, e com certeza ele era comumente considerado como um membro cortado do corpo e da comunhão dos santos. Enquanto a arca do concerto se concentrava nas mãos de seus inimigos, estes conservavam a posse do templo e eram os primeiros a oferecer sacrifícios. Nas palavras de Davi, então, há um contraste implícito entre os sacrifícios de justiça e todos os ritos vãos e espúrios contra os quais os falsos adoradores se satisfazem. A suma desse versículo, portanto, é: vós vos vangloriais de ter Deus do vosso lado só porque tendes livre acesso ao seu altar para oferecerdes ali vossos sacrifícios? E porque me encontro banido da terra santa e não posso comparecer ao templo, então concluís que não sou alvo do cuidado divino? Devis, porém, cultuar a Deus de uma forma muito diferente. Caso espereis algum bem de suas mãos, pois vossos sacrifícios impuros, com que poluís vosso altar, longe de fazê-lo favorável a vós, outra coisa não fará senão provocar a ira divina. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Isto só é possível àqueles de coração quebrantado, aos nascidos de novo, aqueles que cultuam a Deus em espírito e em verdade. Meus irmãos, aprendamos isso então nas palavras de Davi, a este contraste implícito entre o sacrifício de justiça e todos os ritos espúrios com os quais os falsos adoradores se apresentam diante de Deus e pensam se satisfazer com isso. E o pior, pensam que Deus se satisfaz com isso. Mas vamos adiante. Vamos considerar o versículo 6 e 7, que diz: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Aqui Davi compara um só desejo, que fazia parte do seu próprio coração e cujo coração ardia com isso. Coisa extraordinária. Há muitos desejos que entretêm os homens. E os únicos que podem ser verdadeira e perfeitamente felizes são os que se interessam pelo favor divino, como Davi nos mostra com clareza em seu testemunho, os quais devem viver como estrangeiros e peregrinos neste mundo, a fim de que pela esperança e pela paciência obtenham, no devido tempo, uma vida superior
E se porventura desfrutam neste mundo de alguma prosperidade material, não se deixam influenciar por isso, pois o seu interesse maior é Deus. Já os ímpios se apegam aos objetos deste mundo, crendo encontrar neles a suprema felicidade. Davi, com boas razões, se separa deles e propõe a si mesmo uma finalidade de caráter totalmente oposto. Notem isso. Satisfeito com o favor divino, protesta que desconsidera e não tem em mínima conta coisas que outros desejam. Tal comparação da aspiração de Davi com aspirações do mundo ilustra muito bem esta importante doutrina. Deem atenção a isso. Que os fiéis, formando um exato conceito das boas coisas da presente vida, eles descansam tão somente em Deus e nada têm por precioso além da experiência pessoal e consciente de seu profundo interesse no favor divino, na graça de Deus, em Deus mesmo. A maioria das pessoas tentam alegremente alcançar os prazeres e as vantagens da presente vida. Mas a nossa tese, porém, é que a perfeita felicidade só podemos encontrar em Deus. E Davi vai nos mostrar isso neste versículo. Por isso ele usa essas expressões: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, para denotar o sereno e amável semblante de Deus, sendo favorável a nós. São as manifestações do seu favor, do seu amor, da sua proteção, dos seus cuidados. Assim como, por outro lado, o rosto de Deus, quando se nos afigura sombrio e fechado, é quando ele revela os traços do seu aborrecimento e da sua ira. Então essa luz, como uma bela metáfora usada por Davi, pede-se que seja levantada, a qual, iluminando os olhos dos nossos corações, produz em nós confiança e esperança em Deus. Sermos amados por Deus não nos seria suficiente, dê atenção a isso, a menos que o senso desse amor penetre e habite em nossos corações, sendo, porém, iluminados pela luz do seu rosto. O Espírito de Deus habitando em nossos corações, nos confortando, recebendo dele esse conforto e essa alegria genuína. Então esta passagem nos ensina que são miseráveis os que plenamente resolutos não repousam em Deus e não ficam satisfeitos mesmo quando possuem exuberante fartura de todas as coisas deste mundo, enquanto que, em contrapartida, os fiéis, os santos de Deus, os filhos de Deus, eles, embora se vejam agitados em meio a muitas tribulações, eles são realmente felizes. Mesmo não contando com nenhuma outra razão para isso, a não ser o fato de o semblante paternal de Deus brilhar sobre eles, o qual converte suas tristezas em alegrias, suas trevas em luz. Que maravilha, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Mas vamos prosseguir, já estamos perto do fim. Vamos continuar? Quando Davi diz: mais alegria me puseste no coração, diz Davi, do que no coração deles. Fazendo uso de outra comparação, ele expressa aqui e ilustra melhor a força de sua afeição, demonstrando que, uma vez obtido o bem pelo qual tanto ansiara, ele não inveja um mínimo sequer as riquezas nem os deleites dos outros, senão que vive plenamente satisfeito com a sua própria porção. Davi tinha mais satisfação em contemplar o semblante apaziguado de Deus irradiando sobre ele, do que se porventura, diz ele, silos cheios de grãos e adegas cheias de vinhos, bens materiais.
ele declara que se regozijava mais no favor exclusivo de Deus do que os homens mundanos se regozijavam enquanto desfrutam de todos os bens terrenos com cujo desejo geralmente se deixam dominar. Então este versículo contém instrução muitíssimo proveitosa para cada um de nós. Vemos como os homens mundanos, após desprezarem a graça de Deus, mergulham nos prazeres transitórios desta vida. Eles vivem tão longe de se contentarem com eles, que sua própria abundância inflama ainda mais seus desejos, e assim, em meio à sua abundância, um profundo e secreto mal-estar traz conforto às suas mentes, desconforto às suas mentes, muitos deles com medo de perder isso. Portanto, jamais obteremos paz imperturbável e alegria indizível até que o favor divino resplandeça sobre nós. E ainda que os fiéis também aspirem e busquem o conforto terreno, todavia não o perseguem com imoderado e desordenado ardor, senão que pacientemente podem suportar ser privado deles, desde que tenham consciência de que são objetos do cuidado e do favor divino. E Davi conclui no versículo 8 dizendo: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Davi chega à seguinte conclusão: uma vez que ele é protegido pelo poder de Deus, desfruta de tanta segurança, paz, tranquilidade, como se fosse defendido por todos os exércitos do mundo. Ora, nós sabemos que viver livre de todo o temor e tormento e inquietação que a preocupação nos traz é uma bênção que deveria ser desejada acima de todas as demais. Este versículo, portanto, é uma confirmação da frase anterior, notificando que Davi, com razão, prefere a alegria da luz do amor paternal de Deus, de preferência a todas as demais coisas, pois a paz de espírito certamente excede todas as bênçãos das quais possamos formular alguma concepção. Meus amados, minhas amadas irmãs, este homem de Deus tinha consciência que só viveria tranquilamente e em plena segurança num ambiente onde existia um grande número de pessoas, tendo Deus por seu defensor. Aprendamos do seu exemplo a render a Deus esta honra, a saber, crer que, embora pareça não haver da parte dos homens qualquer socorro, todavia, sob sua mão somente, é que somos guardados em paz e em plena segurança. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, encerrando este Salmo de número 4. Ó Deus bendito, Deus da nossa justiça, guarda-nos em paz e em segurança. Dá-nos, ó Deus, a proteção dos anjos, e que o Espírito do Senhor tome conta da nossa mente, do nosso coração, tornando-nos homens e mulheres, cujo semblante irradia o brilho da luz do favor do rosto do Senhor. É o que nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.